Estamos em mais um episódio do Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, feito para toda a gente, para quem tem fé, muita, pouca, para quem é muito curioso, mas sobretudo, atrevo-me a dizer, para quem tem dúvidas. Vamos já no nosso terceiro episódio, este num dia especial, porque não sai à terça, sai uns dias antes de começarmos o conclave, onde se elegerá o novo Papa. Realmente temos vivido as últimas semanas tempos muito especiais. Foi Páscoa, vivemos o tempo pascal, recebemos a notícia da morte do Papa Francisco, esta onda de gratidão que se gerou não só dentro da Igreja como fora. Continuamos a assistir a muitas polarizações, mas também a muitos encontros e portanto, achámos que era uma ótima ideia conversarmos sobre o que é isto de um conclave, o que é isto de viver na era pós-Francisco. Como sempre, somos três à conversa, não estou eu sozinho, porque o Nelson e o Duarte aqui estão também e, mais do que respostas fáceis, também querem ajudar a escutar, a questionar e a discernir. Olá, meus irmãos. Olá, Samuel. Olá, Samuel. Estamos aqui neste final de 12 anos de papado, de um homem que marcou não só a Igreja, mas também o mundo pela sua presença. Um homem que veio lá do fim do mundo, como ele próprio disse, e que apareceu à janela de Roma numa atitude completamente nova que veio a marcar depois estes 12 anos de papado. Como é que vocês receberam assim, a notícia da morte do Papa Francisco? O que é que isto tem suscitado em vocês? Que conversa é que têm escutado? Pois eu tenho. Eu estive a fazer exercício, eu comecei os exercícios espirituais, o retiro de exercícios espirituais, no dia em que o Papa morreu. Mas, curiosamente, eu não me sinto triste. Eu tenho recebido mensagens de condolência. Mas eu honestamente, eu acho que depois de 88 anos, 88, depois do que ele fez e da maneira como estava muito debilitado, eu achei uma bênção que ele partisse, com toda a honestidade. Ou seja, foi mais um momento consolador do que propriamente uma mágoa. Claro que vai deixar saudades, como toda a gente deixa, mas honestamente, no caso do Papa Francisco, eu estou consolado, porque eu acho que ele também vai ter o seu merecido descanso depois destes anos todos, anos provavelmente muito duros, porque eu imagino que ser Papa não seja provavelmente uma coisa fácil, mas eu recebi a notícia e é assim um bocado de choque, não é? Porque alguém tão vivo e presente que de repente há assim um certo choque, mas eu honestamente estes dias tenho estado até consolado e agradecido por o que ele fez. A verdade é que eu acompanho também neste sentimento, porque a notícia caiu-me como uma surpresa, soube através do Missé, o Miguel Pedro Melo, que está no Quénia a fazer a terceira aprovação, e eu quando ligo o telemóvel de manhã, para ir 9 e tal da manhã, e vejo a mensagem, por momentos pensei, será que está a gozar? Mas não, o Missé não vai estar a gozar com uma história destas. Exato. Portanto, não. E realmente houve ali uns 10 segundos de tristeza, mas logo a partir daí virou-se muito mais graças a Deus. Graças a Deus por ter contato com este Papa. Sim, até porque, na verdade, eu honestamente já estava à espera que ele até morresse da vez que teve um mês no hospital. Sim, nós tivemos tempo para preparar a partida. Isso é verdade. Não foi tipo ele no máximo das forças e de repente é uma surpresa. Recordemos que já nas vésperas da JMJ, uma das perguntas é: será que o Papa Francisco consegue vir à JMJ? JMJ? Passaram-se 2 anos quase. Exatamente, sim. E de facto houve uma coisa mesmo incrível que me surpreendeu bastante, que eu na altura não era crente, mas lembro quando morreu o Papa João Paulo II. Houve uma expressão emocional muito mais... Desculpem, foi se calhar igualmente forte, mas houve... Eu não sei porque eu tenho a ideia de haver mais choro e haver mais manifestações de pesar. E acho que com o Papa Francisco a coisa também... Acho que o que se viu mais foi uma certa serenidade e gratidão. Sim, é verdade. Mesmo as manifestações na Praça de São Pedro, não é? Têm sido mais de uma alegria própria da Páscoa, uma alegria cristã, não é? Aquele gesto também bonito de domingo de Páscoa, ainda conseguir vir despedir-se ou dar a bênção, não é? Temos que agradecer àquele enfermeiro que arriscou e que deixou que o Santo Padre viesse à janela. São sinais e marcas que
que vão ficar e que nos ficam, se calhar também como o dia em que o nome do Santo Padre foi dito no final do último conclave, há 12 anos atrás. Vocês lembram onde é que estavam nesse dia? Perfeitamente, eu estava em Braga. Estava na comunidade de Pedro Arrupe, na altura está a filosofia, e nessa noite havia um serão no Cabo com o padre Carlos Carneiro, cujo tema era que segredos guardam os jesuítas. Faltava este. O Papa. E tivemos aqueles momentos de humilhação que é toda a gente à nossa volta que andavam sempre a dizer e se o Papa fosse jesuíta, e todos os jesuítas a dizerem não nunca aconteceu, não vai ser agora, e de repente o jesuíta ia mal todo olhar para nós e nós dizemos pois olha, aconteceu. Eu tenho uma história ótima. Eu estava no Colégio das Caldinhas na altura, no magistério, com os alunos do GRAPA, que é o grupo de apoio à pastorado, e estava a explicar-lhes porque é que o Papa não poderia ser nem jesuíta nem da América Latina. Boa! Pronto, então jesuíta era uma coisa fácil de explicar, porque os jesuítas em princípio não podem ser. Na América Latina tinha toda uma teoria, um argumento sobre ainda ser demasiado cedo. Pronto, e depois quando aparece um Papa do fim do mundo, os alunos perguntaram, então mas este não é argentino e jesuíta? Eu estava no Pragal a fazer uma magistério também no Centro Juvenil e curiosamente estava lá um jesuíta brasileiro estava a fazer a terceira aprovação em Salamanca e estava a fazer um mês de ministérios, enfim, no tempo de terceira aprovação depois faz um mês de ministérios, um mês de trabalho, e estava a fazer esse mês de trabalho no Centro Juvenil. E estava na iminência de haver um conclave, mas nós estávamos lá a trabalhar e não tínhamos televisão, não tínhamos nada, então estava a receber mensagens do meu melhor amigo a dizer fumo branco, vemos Papa, e eu, então quem é? É um jesuíta. E eu vou ter com este irmão brasileiro e digo-lhe, olha, temos Papa, é jesuíta. E ele diz uma coisa incrível, diz assim, tudo menos o Bergoglio. Engraçado. E eu, como é que se chama mesmo? E ele, Jorge Mário Bergoglio. E eu, olha, é o Bergoglio. E ele ficou branco, a dizer, e eu fiquei apavorado. Eu pensava, mas o que é que se passa? Eu nunca tinha ouvido, honestamente, eu nunca tinha ouvido falar não sabia que existia o Jorge Mário Bergoglio. Não sabia que existia de todo. E ele sabia, porque a história dele também no início não foi fácil como provincial, sobretudo como provincial da Argentina naqueles tempos. Eu sei pouco disso, não sei se alguém sabe alguma coisa mais sobre isso. Se queremos falar disso agora ou não queremos. E então, mas eu lembro-me de ter ficado bastante com medo até depois passado 5 minutos, disse, ok, mas espera aí, se calhar o rapaz está a exagerar. E nem sabia porque é que seria, porque é que um brasileiro iria dizer, se calhar eles não gostavam muito dos outros, mas não faço ideia, não sabia o que era. Pronto, mas então foi isso. E portanto a primeira reação foi difícil. Eu, para complementar isto que estás a dizer, depois em Espanha conheci alguns jesuítas que viveram nesse tempo, maior exigência de Jorge Mário como provincial e depois viram como Papa, e ouvi um jesuíta que eu conhecia bastante bem, da idade dele, que dizia: o Papa Francisco não é o provincial Bergoglio. Então, pronto, este sinal do Espírito Santo. Acho que ele próprio admitiu uma série de erros em entrevistas, a dizer, eu precipitei-me uma série de coisas. Era demasiado novo, por exemplo, disse isso algumas vezes. Estava a igreja demasiado politizada, enfim. Podemos fazer um episódio um dia sobre In Memoriam. Olha, mas estes 12 anos, falámos sobre isto, já vamos falar um bocadinho sobre o que é um conclave, mas realmente este homem, este Papa, marcou-nos muito, não só pelo que escreveu, mas também pela forma como apareceu e as coisas que faziam. Há sim coisas que vos marcam particularmente do modo como o Papa Francisco se mostrou ao mundo? Há assim algum gesto que vos tenha ficado particularmente marcado? Então, assim, a minha primeira impressão foi mesmo de preocupação, porque foi a primeira homilia que ele faz, ainda para os cardeais, e em que de repente ele na homilia, a certa altura, diz a palavra diabo. E eu lembro perfeitamente de dizer, oh não, a imprensa vai-nos cair em cima outra vez, depois do Bento XVI, e a malta vai outra vez começar a chamar-nos de dizer mais alguma coisa. Mas de facto aqui a coisa ficou aqui bastante vincada, também a maneira jesuíta como leva a coisa do mau espírito, e também o reconhecimento de que o mal é algo que existe e que nós temos de ter atenção a isso. Mas aquilo que mais me marcou constantemente foi a questão da alegria. A alegria que ele passava. E este documento, que eu acho que é mesmo dos melhores documentos da Igreja que eu já li, que é a alegria do Evangelho.
Há aqui duas expressões que me cansaram um pouco, mas que são boas, quer o da igreja de saída, quer a igreja hospital de campanha, mas principalmente este apelo que ele dá, este apelo que ele faz do prefiro uma igreja enlameada do que uma igreja que se tenta preservar. Sim. E isto foi algo que foi constantemente ressoando, quando por vezes sinto que estou um bocadinho com medo do risco, mas de facto há aqui esta disponibilidade para arriscar, eu acho que é profundamente evangélica e é algo que me foi marcando bastante e inspirando. Sim, e este documento da Alegria do Evangelho que falavas, não é claramente quase um programa de pontificado, e se formos ler, recomendo que voltem a ler este documento, até que comprem, que possam sublinhar, ou imprimam e possam sublinhar, porque tem coisas muito bonitas, muito certas, muito proféticas, e se fizermos quase um estudo comparativo entre estes 12 anos de pontificado e aquilo que está ali escrito, têm-se cumprido as profecias. Isso é um programa de governo e que nós vemos que foi cumprido no estilo, se não em todos os resultados, em todos os frutos ainda se há a perceber, mas está lá. Para mim, mais do que um gesto, uma atitude ou um objeto, são os sapatos de Francisco. Não sei se algum dia posso escrever um texto sobre isto, ou um livro, Os Sapatos de Francisco. De facto, a ideia do Santo Padre não ter querido usar os sapatos papais, que são uma tradição, não é? E ter querido ficar... Parece-me que não como imposição à ideologia, mas tentar fazer esta ponte com a encarnação, não é? A mim escolheram pelo que sou, e portanto eu que sou também se expressa exteriormente, não é? E os sapatos que comprava naquele sapateiro lá na Argentina, que depois ficaram famosos, os sapatos e o sapateiro, não é? E que são os mesmos com que é enterrado, ou pelo menos... os primos dos mesmos sapatos, não sei se andou 12 anos com os mesmos, haveria que perguntar, mas dá uma dimensão de encarnação, não é? De simplicidade, de vida prática, de não levantar os pés do chão. Acho que é isto. É um homem que caminha, que fala de uma nova evangelização, que é profundamente espiritual, mas sem esquecer o contexto em que encarnou e em que lhe tocou ser Papa. Não sei a ti, Duarte, se sabe alguma coisa que te tocasse, um gesto, uma imagem, uma frase? Sim, várias coisas que estou-me a lembrar. Tu falaste dessa coisa da Igreja Enlameada, eu acho que é o número 49 da Evangelii Gaudium. Esse parágrafozinho, o número 49 da Evangelii Gaudium, eu fiquei muito, muito, muito surpreendido com isso, com esse parágrafo. Queres que eu leia? É isso, vai, boa. É bastante grande, agora não sei se sabes. Não conseguimos. É isso? Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui para toda a Igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e alameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Mas continua. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dá-lhes vós mesmos de comer. Pá, isto é lindo. Isto é uma coisa com uma força. E eu lembro-me de ler isto e pensar, pá, inacreditável. É uma força incrível. Portanto, este tipo de... Eu acho que a linguagem que ele usava, que toda a gente percebia. Sim, incrível. As imagens e etc. Pronto, isto tudo me tocou. E há um gesto particular, por acaso tem a ver com pés, na verdade, de sapatos, que foi quando ele, no final de um retiro para os líderes do Sudão do Sul, ele, no final do retiro, baixou-se e beijou os pés aos líderes do Sudão do Sul. E eu acho isso um gesto poderosíssimo. Nós temos o Papa, que é uma figura poderosa,
com um poder imenso e que não é do alto do seu poder, mas é quase do baixo do seu poder, ele baixa-se para beijar os pés num esforço de paz, não é? Num gesto de humildade e de esforço de paz, de concórdia, que eles respeitassem no fundo o cessar-fogo que tinham acordado, ou que fizessem um governo de coligação, essa coisa. É muito interessante, é um gesto muito, muito forte. E é um homem que tenta trazer essa paz em muitas dimensões, não só a nível de Estados, não é? Mas à vida das pessoas, à realidade das pessoas, a forma como falou dos migrantes, dos casais que voltaram a casar, da comunidade LGBT, dos sacerdotes. Há tantos temas onde o Santo Padre foi falando exatamente para trazer paz, para trazer identidade, para trazer esperança, não é? E isso vê-se em gestos tão fortes como esse, como se vê em conversas, como se vê como fugia dos discursos escritos para dar alguma à parte que acaba por ser o centro daquela intervenção. Sim, é muito bonito. E o cuidado com que falava, com que dizia as coisas, não é? Dizia as coisas de uma forma... Mas estas coisas quase ternurenta, não é? E há outra coisa, eu ainda não encaixei bem isto, mas eu tinha uma professora em Roma que se chama Stella Morra. Foi uma grande professora. Os portugueses que estão em Roma gostavam muito desta. Já ouviram falar? Vocês que não estão em Roma? Eu em Roma, sei. E ela tem um livro que se chama Deus Não Se Cansa e Fala Disto. Foi um livro lançado mais ou menos na altura do ano da misericórdia. E ela diz que isto da misericórdia e deste ano da misericórdia é uma coisa muito mais potente do que aquilo que poderia parecer eventualmente à primeira vista. Tipo, giro, um ano da misericórdia. O que ela dizia... E eu acho que isto é... E depois eu acho que ele pôs isto em gestos de alguma forma, naquilo que disse, etc., durante o seu pontificado. Que é, isto... ela diz que da Igreja nós vivemos 8 séculos com uma forma muito precisa, que era a forma que vem de Santo Tomás, tomista, digamos assim. E que isto era um mudar a forma. Era uma maneira de olhar para a Igreja... uma forma diferente de olhar para a Igreja, e isto mudaria imensa coisa. Pronto, eu acho isto muito poderoso. Eu acho que ainda não alcancei tudo o que isto quer dizer, mas é muito engraçado, porque isto é fortíssimo, que era uma forma pesadíssima, não é? Estamos a falar de 8 séculos, e ela diz que ou defendia, isto há 10 anos atrás, não é? Que isto foi uma mudança de forma. Não é de conteúdo, porque o conteúdo continua cá exatamente, mas é a forma que eu acho que eventualmente tem que mudar pelas circunstâncias do mundo, por a Igreja ser uma instituição encarnada, digamos assim. Mas diz... Acho que é aqui uma coisa que muitos de nós não nos apercebemos, e aqui nós mesmo religiosos, mesmo teólogos, que é de compreender, o Vaticano II é uma coisa que vem confirmar uma mudança que começa no final do século XIX, que de facto depois de Tomás, a certa altura, encerramos numa teologia neoescolástica que a certa altura fez com que perdêssemos algum do nosso fogo, e que no final do século XIX nós nos apercebemos disto, e isto é que leva ao Vaticano. Antes do Vaticano II já havia teólogos a trabalhar na teologia que depois no Vaticano II nós dizemos é por aqui, e que mesmo depois do Vaticano II, quando depois a malta às vezes começa aqui a falar porque esses são da libertação e esses são não sei de onde, há mesmo escolas diferentes teológicas que já estão a tentar fugir à neoescolástica e que são os teólogos que nós estudamos. E isto não é ser contra Tomás de Aquino. Uma coisa é Tomás de Aquino, que faz uma teologia incrível e que na altura foi muito arriscada e até quase censurada, porque ele começou a agarrar em Aristóteles quando Platão é que era a figura. Sim, claro. Portanto, Tomás de Aquino é um tipo que está a arriscar. E nós temos Rahner, Schillebeeckx e outros a fazer um determinado estilo de teologia mais de diálogo com a cultura atual e a tentar explicar a fé para tentar ser o mais simples possível. E temos um de Lubac, que é jesuíta, um Baltasar, que foi jesuíta, um Ratzinger, que é o mais conhecido dos três, que foi Papa. E que não é jesuíta. E temos este a fazer outro tipo de teologia, mas a tentar reafirmar o centro e a provocação e o escândalo que a fé por vezes tem de ser e o escândalo que a cruz é. E estas teologias não são inimigas. E é uma coisa impressionante que é, de repente parece que quando fazemos uma crítica a um autor, ou quando assumimos um autor como a nossa referência, que não tem de ser o único autor, que parece que estamos a meter-nos em partidos. E a beleza da Igreja Católica é, não há partidos. Há sensibilidades, há maneiras de estar, há maneiras de falar. E realmente uma coisa que eu acho que nós podemos garantir, ou ter dado como garantida, é a neoescolástica, como modelo teológico, não é rico nem é fecundo. E o Papa Francisco
é provavelmente o primeiro Papa a ser filho de uma formação em que nós já estamos a dar o salto. Porque o João Paulo II e o Ratzinger ainda foram educados numa teologia neoescolástica. E reparem, não estou a dizer que eles eram neoescolásticos, porque nenhum dos dois era. Pois não, vai-se ler. Ambos fazem parte de um movimento intelectual católico que está a sair da neoescolástica, ainda que fosse o tempo da neoescolástica, mas eles próprios já estavam numa revolta, digamos isto, de alguma forma. Mas o Bergoglio é este primeiro que é filho de uma nova forma de estar e habitar o pensamento intelectual. E por isso é que também há toda esta liberdade interior. E vemos isso no seu entendimento de evangelização, ou de quando fala de evangelização, que já não fala propriamente dos povos, do ir fora, da missionação ad gendes, todos estes nomes que vêm de uma teoria do anúncio, não é? Ou de uma forma de anúncio, e a evangelização de que fala o Papa Francisco é uma evangelização do cotidiano, do concreto, do rebatizar os mesmos conceitos, de voltar às primeiras comunidades. Não é? Daí ser esta intuição da Stella Morra ser tão importante, que há uma mudança da forma. É uma forma mentis, se quisermos agora, para agradar à malta que gosta mais do latim, a forma mentis, que é, não é que mudes o que pensas, mas os parâmetros nos quais estás a pensar, de repente, são outros. E isto é um impacto. Vou dar aqui um salto, se não se importam, para o dia de hoje e para os próximos dias. Daqui a 3 dias começa o conclave. Portanto, depois da morte de um Papa, os cardeais juntam-se para escolher um novo Papa, um novo Bispo de Roma. Nelson, conta-nos um bocadinho o que é um conclave. Então, o conclave, cuja tradução literal do latim é com chave. Porquê? Porque eu acho que é interessante perceber. Conta a história, Eduardo. Não é, enfim, não é uma história engraçada. Não, é só com chave, porque em Roma, no fundo, pronto, a malta ia decidir, a malta da altura, na Idade Média ia decidir quem era o Papa, e quando se demoravam demais, houve uma vez que a malta estava-se a demorar demais, e o povo de Roma fechou-os à chave e deu-lhes pão e água. Sim, um alimento mesmo básico, e claro, o Papa saiu passado poucos dias, estava tudo... Já duravam para aí há 8 meses, achou-se, diga-se. Já houve vários, eu acho que este até conclave até foi na tipo Orvieto, assim, uma coisa lá perto. Mas era só para dizer com chave, e depois hoje em dia continua a ser, já não estão à míngua, já não estão pão e água, mas de facto estão com chave. Verdade, ficou realmente esta ideia do tentar que estes cardeais, que é um grupo cardeal, é um conselheiro em particular do Papa, este grupo de cardeais possam reunir para decidir sobre, tentar acima de tudo reconhecer o que é que o Espírito Santo está a pedir à Igreja neste momento, e ver que homem é que poderá então ser confiado esta missão de sucessor de Pedro. Porque é importante não pensar que quando começar o conclave, realmente eles estão a começar a olhar para quem é que vai ser o sucessor, mas antes do conclave há uma série de congregações gerais em que os cardeais vão estar a fazer uma análise de como é que está a Igreja e como é que vem a Igreja. Portanto, eles não estão só à procura de um homem. E isso seria uma coisa que nós devíamos ter... Claro, tem piada, as bolsas de apostas e tal, mas mais importante do que ver qual é que é o cardeal que ele gostava, perceberem que o processo é mesmo interessante e que já é um processo secular, que é como é que nós vemos a Igreja e que necessidades é que nós conhecemos na Igreja, e com este retrato... Que homem. Okay. Pois, mas isso leva-nos aqui a um ponto muito particular, que é o papado de Francisco, se calhar como nenhum outro, pelo menos dos tempos contemporâneos, mostrou-nos cardeais muito polarizados, posições na Igreja muito polarizadas, e muitos destes homens vão estar ali a escutar o mesmo espírito, não é? E por um lado há esta beleza de o espírito fala de maneiras diferentes a pessoas diferentes, mas há um desejo, uma intenção comum de, através da oração, se chegar a um nome, não é? Não sei se calhar é uma pergunta que não pode ser politizada de maneira nenhuma, porque acreditamos profundamente que o Espírito inspira e suscita estes homens. Mas neste tempo tão polarizado, com um grupo de cardeais também, não vou dizer polarizado, mas alguns se manifestaram de uma forma tão forte publicamente, o que é que podemos esperar deste conclave? Mais do que o tempo que pode demorar, o que é que podemos esperar daqui? Não sei. Não sei mesmo. Eu não espero. Eu na verdade, deste conclave, espero um Papa. Acho que esperamos todos. Eu também espero. Não, eu no fundo, eu confio. Honestamente, eu não sei quem é que virá, não faço ideia, também não conheço, não estou por dentro disto.
Mesmo quando vivia em Roma, não estava por dentro destas vaticanices, digamos assim, e havia gente com imensas teorias, e há jornalistas próprios que estão lá sempre. Eu nunca tive dentro disso. Eu simplesmente confio que é o homem que há de sair, é o homem que a Igreja precisa, e é o homem que o Espírito Santo há de escolher. Do resto, se é mais para um lado, mais para o outro, se é mais para não sei, isto a mim não me inquieta, verdadeiramente. Eu estou contente por ter um novo Papa. Seja o que for, provavelmente vai sair e eu não vou conhecer, a não ser que seja um dos portugueses. Sim, isto é mesmo importante, Duarte. Vou pegar nisto que estás a dizer, que é a Igreja não é política, no sentido de não vamos votar num partido, não queremos um Papa de continuidade, um Papa mais progressista, um Papa mais liberal, um Papa que vem da Ásia. Queremos um homem que seja capaz de ser nosso pastor, não é? De anunciar o Evangelho, isso. De conhecer o seu rebanho, claro que é um rebanho enorme, não é? Mas um homem capaz de escutar, não é? Escutar o mundo, escutar a Igreja. E portanto, eu estou como tu, é mesmo indiferente quem é que vem, porque confio absolutamente que quem vier é quem a Igreja e o mundo precisam, não é? Mesmo que saia um nome que me possa surpreender ou que aparentemente, se calhar não era quem estava à espera, mas quem é que sou eu para estar à espera ou não estar à espera, não é? Porque se confiamos na graça, se confiamos no amor e na omnipotência de Deus, então também temos de confiar que estes homens, limitados pelo seu pecado, mas também estarão em estado de graça, fechados à chave, seja uma chave física ou espiritual, mas que todos querem o melhor, que é o melhor para esta instituição que o Senhor começou. Não sei, Nelson, se tens uma opinião diferente. Não, eu vou na mesma linha. Eu acho é que podemos aproveitar para sublinhar uma coisa com um filme que é, a nível da imagem, extraordinário e até bastante fiel a uma parte da realidade da Igreja, que se chama Conclave, e está a falhar. É um filme bastante recente, foi nomeado para os Oscars. O Ralph Fiennes faz o papel do grande moderador, é mesmo Conclave, há a morte de um Papa. Fui obrigado a ver, eu no início assisti um bocadinho, mas depois houve uma série de gente que me obrigou a ver o filme, e eu realmente ouvi o filme. E eu acho que realmente há uma parte em que nós não podemos ser ingênuos, em que de facto há sensibilidades na Igreja, e aquilo está muito bem retratado, e que há malta que vê o futuro da Igreja de determinada forma e malta que vê o futuro da Igreja de outra forma, porque tem outras prioridades. E acho que aí o filme até está bem feito. Não está tipo... Mostra os partidos, mas não os mostra como só malta a guerrear-se. Pessoas que honestamente têm visões diferentes do que a Igreja deve ser. E que estão a tentar encontrar ali um ponto em comum. Eu acho que o que falta ali no filme é algo que nós estamos a tentar apontar, que é a confiança de que aquelas pessoas, apesar das suas opiniões e visões poderem ser diferentes, eles estão mesmo à procura daquilo que é melhor para a Igreja, e que isto tem de ser um processo, acima de tudo, espiritual, de discernimento espiritual. Não estamos à procura do homem que é mais mediático, ou que pode servir melhor, ou que vai agradar mais a este, ou vai agradar mais àqueles. Nós estamos à procura do, olhando para as necessidades, quem é que parece? E deixar realmente que o Espírito Santo fale. E esta é que é a grande dificuldade, e esta é que tem de ser a grande confiança. E se por acaso, que pode acontecer, não estou a dizer que é impossível, se por acaso os cardeais se enganarem e ouvirem mal o Espírito Santo e escolherem um Papa que nós depois com o passar dos tempos vimos, aí a caramba o que nos foi acontecer, há uma coisa incrível, que é o que sustenta a Igreja não é o Papa, é o Espírito Santo. Isso. E o povo de Deus é que também tem esta missão de ir dando bom testemunho. E se o Papa não der bom testemunho da fé, damos nós. Sim, nesse sentido é muito bom recordar que ainda atualmente, século XXI, há muitas comunidades cristãs que estão muito longe de Roma, não é? Há muitos países, a maioria dos países está mais longe de Roma do que nós, não é? Que não têm um padre a acompanhá-los, e são os leigos que levam essas comunidades. E portanto o nosso testemunho de cristãos, o nosso testemunho de crentes, o modo como nós vivemos no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia-a-dia, nas nossas famílias, é o testemunho do Espírito Santo. Claro, precisamos de uma hierarquia, precisamos de alguém que seja uma cabeça,
mas essa Venha cabeça... um Papa, que seja um santo, isso é ótimo, que Isso maravilha é que ótimo. aconteça. Isso. Pronto, mas é exatamente isso. Meus irmãos, estamos a chegar ao fim. Portanto, estamos a alguns dias de que este conclave comece. Não sabemos se no ritmo normal dos nossos episódios já teremos um novo Papa ou não nos próximos. Bem, terça-feira seguramente não teremos, porque é o episódio normal que sairá antes do início do conclave. Mas podemos rezar por esta intenção, mais do que rezar para que Deus nos mande este Papa ou aquele, que nos mande aquilo que dizíamos, que é um homem capaz de escutar o mundo e a Igreja e pronto, isso, um homem santo e de Deus. E rezemos pelos cardeais, para que eles se abram ao Espírito. Isso. E se quiserem adotar um cardeal, parece muito bem. Procurem, investiguem e rezem por um cardeal em particular. Acho que é uma ótima prática, para que ele se abra ao Espírito Santo. Sim, pedimos esta graça. Nós também vamos rezar. Então, este episódio especial vem aqui às portas do conclave. Continuamos às terças-feiras, de 15 em 15 dias, a trazer uma nova conversa. Pronto, já sabem que nos podem seguir nas plataformas habituais, podem nos seguir nas redes, Provoca SJ. E pronto, não se esqueçam de partilhar, se gostaram, se se sentiram provocados ou se encontraram uma coisa nova, mandem um amigo, usem o WhatsApp ou qualquer rede para dizer, olha, já ouviram aqueles padres? Pronto, é isso. Até ao próximo episódio especial e se não, seguramente até à próxima terça-feira. Obrigado, meus irmãos. Continuemos-nos a deixar provocar uns aos outros.